Irmãos, abram vossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 12. Enquanto você vai procurando, eu quero aqui nesta noite externar minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Já estava com saudade dos irmãos, já tinha um tempo e já estava esquecendo a fisionomia dos irmãos de tanto tempo. Mas glória a Deus, estou aqui, né? Infelizmente, no mês passado não deu para mim vir, irmãos. Deu um toscolo, um negócio do diabo mesmo, para atrapalhar tudo. Mas glória a Deus, estou hoje aqui. E eu creio que o Senhor vai falar conosco neste lugar. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos irmãos ali da MPV, irmão Daniel, diaconisa Johanna, a Nicole, minhas primas pequenas que estão ali também. São bênçãos de Deus, são as mini tochas da MPV, irmãos. São bênçãos todos. Muito obrigada por estarem aqui. E louvo a Deus também pela vida de cada irmão. Agora vamos à palavra, sem mais delongas, irmãos. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos apenas fazer menção de 2 versículos. E quem encontrou, diga amém. Amém. Romanos, no seu capítulo 12, vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas serdes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se assentar, igreja, nesta noite? Eu quero pedir a ajuda dos meninos no som, para fazer aquele fundo bem legal que só vocês conseguem fazer, meninos. Deixa Deus usar vocês nesta noite. Irmãos, estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra. E enquanto eu orava, Senhor, qual mensagem que o Senhor quer que eu traga para os jovens, para a juventude daquela casa? Já são jovens conhecidos por mim, então qual é a mensagem que o Senhor quer ministrar aos nossos corações? E uma coisa, irmãos, que nós devemos frisar no dia de hoje hoje nós sabemos que no nosso país está sendo comemorada uma data de carnaval. Nós sabemos que muitas pessoas aí fora estão se prostituindo nesse exato momento. Muitas pessoas estão bebendo, muitas pessoas estão até mesmo perdendo as suas vidas. E hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de adorar o Senhor. E eu quero compreender e entender que tem pessoas aqui nesta casa que entendem a dimensão espiritual que estamos aqui hoje. Meus irmãos, está tendo uma guerra espiritual nesta noite. E eu acredito que a igreja já está aqui com a sua mente bem equipada, com as armaduras de Deus bem estabelecidas. Então quero te pedir, continue na fiação, porque o Espírito Santo tem coisas tremendas para fazer aqui neste lugar. Mas o diabo vai tentar de todas as formas nos distrair. Então fique comigo, meus irmãos. Me ajude a pregar nesta noite, porque há um mover, irmãos, espiritual neste lugar. Romanos capítulo 12 é uma das maiores epístolas que Paulo vai escrever. E tem 3 motivos para que o apóstolo Paulo escrevesse essa epístola. O primeiro motivo era: ele queria preparar o povo de Roma para quando ele chegasse, as pessoas já soubessem como seria a doutrina, como seria agora o evangelho após Cristo vir à terra. O segundo segmento era para ele esclarecer os ensinamentos. E o terceiro era para ele unificar tanto os gentios quanto os judeus, porque ainda estavam todos muito presos à antiga aliança, onde só os judeus eram salvos, onde só os judeus eram um povo separado. Só que aqui em Romanos, Paulo já está falando para este povo que Jesus veio não só para um povo, mas para todos nós. Que Jesus veio para toda a humanidade, para alto, baixo, magro, gordo, veio para todos, independente de quem eram. Só que aqui a gente tem uma palavra muito forte. Hoje eu quero ser muito objetiva para a sua vida e para a minha nesta noite. Paulo vai dizer algo muito forte. Ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. E diaconisa Joyce, o que é não se conformar com este mundo? O que é, diaconisa Joyce, não ter uma mentalidade de quem se conforma com este mundo?
Quando Paulo vai dizer não vos conformeis com este mundo, era ele querendo dizer não assuma a mentalidade deste mundo, não compactue com aquilo que o mundo está dizendo que é correto, não seja como o mundo quer que você seja, seja diferente. Quando ele vai dizer não vos conformeis, ele estava dizendo tenha uma mente diferente, tenha uma mente transformada pelo Espírito Santo. Seja diferente, jovem. Quando ele vai dizer não vos conformeis, ele está dizendo não se renda ao sistema dessa terra, não se renda, juventude, aquilo que o mundo está pregando e afirmando que é o correto, porque a palavra do Senhor ainda não mudou, é a mesma de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor está dizendo para nós, a Bíblia continua a mesma, igreja. Então, se a Bíblia continua a mesma, porque muitos estão mudando o Evangelho de Deus. A palavra diz não vos conformeis. Então, porque tem gente se conformando com aquilo que o mundo quer que a gente seja? Meu Deus. Se o apóstolo Paulo está dizendo não vos conformeis, é porque ele está dizendo, em outras palavras, continue preservando a sã doutrina, continue preservando a verdade bíblica, igreja. Mas nos dias de hoje, o diabo tem usado de muitas e muitas estratégias para trazer o mundo para a igreja, para trazer as suas doutrinas demoníacas para dentro da igreja. E tem pessoas que estão tão cegadas, com o seu discernimento tão cegado, meus irmãos, que estão dentro da casa do Senhor, estão caminhando aparentemente com o Senhor, mas não estão se tocando, que estão caminhando diretamente para o inferno. E por quê, diaconisa Joyce? Porque estão se conformando com este mundo. E a palavra do Senhor, o Senhor está frisando aqui nesta noite, não se conforme com este mundo. Se o mundo diz vai para a direita, você vai para a esquerda, porque você não foi chamado para ser igual ao mundo. Só que é difícil. Foi falado aqui desde o início, desde a primeira saudação, que o diabo ele tenta muito na vida dos jovens. Isso é verdade. Que o diabo luta muito na vida dos jovens. Só que nós sabemos que quando nós nos posicionamos e decidimos seguir ao Senhor em verdade, em sinceridade, pode ser difícil tanto que for, mas se de um lado o diabo tenta nos espreitar, do outro lado o Espírito Santo já vem com socorro. Do outro lado o Espírito Santo já vem nos alicerçando. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui? Pode até estar sendo difícil, mas suporta. Pode até estar sendo difícil, mas aguenta o processo do Senhor. Deus não te chamou para ser igual à massa comum deste mundo. Deus te chamou para ser diferente em meio a uma geração tão corrompida. O Senhor ainda conta com os seus remanescentes fiéis. Ele ainda conta com jovens separados. Ele ainda conta com jovens que no meio de uma roda de escarnecedores ele vai dizer: não, eu não me sento aqui, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Numa noite como essa, onde muitos estão se entregando aos prazeres da carne, você está aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas hoje você está aqui. E já que você está aqui, o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua: já que está aqui, já que quer tocar na presença, já que quer viver o profundo, viva o profundo, sendo diferente, agindo diferente, guardando a sã doutrina. Seja diferente. Aleluia, Jesus. Muitos estão, irmãos,
querendo tocar na presença, querendo ter um cargo eclesiástico na igreja, querendo até mesmo subir aqui nesse altar sem saber a responsabilidade que é, meus irmãos. Somente quer ser honrado, quer ser visto, mas não entende que para estar nas coisas de Deus tem que ser diferente, tem que preservar a verdade cristocêntrica, tem que preservar a sã doutrina, igreja. O Senhor está dizendo para esta noiva aqui hoje: não perca os princípios bíblicos, igreja. Não perca o segmento bíblico que Deus deu para esta casa. Se o Senhor está dizendo, continua assim, não desvia para a direita nem para a esquerda, porque a palavra ainda diz: não se conforme com este mundo. E nós temos exemplos na Bíblia. Aqui não é somente palavras jogadas ao vento, não. Nós temos exemplos de jovens que foram tentados na palavra, jovens que foram tentados até o seu último minuto, mas permaneceram. E hoje eu quero falar sobre um deles rapidamente. Quem é que não se lembra de José? Jesus. José, quando eu estudo sobre ele, quando eu leio sobre José, pastor Edith, é algo que me constrange. Me constrange o amor que aquele jovem tinha pela presença. Porque José, desde que estava com seus familiares, era rejeitado por seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Primeiramente foi jogado num poço esquecido. Depois foi vendido. E ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. E após ser vendido, após se tornar um escravo, vai acontecer uma situação X na vida de José. E qual é, diaconisa Joyce? A mulher do dono dele, que agora ele era um escravo, vai chegar diante de José e vai fazer a seguinte proposta. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar era uma mulher formosa à vista, era uma mulher bonita. E vai dizer também que José era um jovem formoso. Então ela vai fazer a seguinte proposta. Ela vai dizer: José, deite-se comigo. Só que a resposta que José dá para aquela mulher me constrange, meus irmãos. A resposta que José dá para aquela mulher, ela mexe com o meu íntimo. Porque José vai dizer: como poderia eu cometer tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Era José dizendo, em outras palavras: eu valorizo tanto a presença de Deus que eu não vou perdê-la por um minuto de prazer. Eu valorizo tanto a presença do meu Deus que eu não vou perder ela por nada neste mundo. O que o mundo nos oferece é passageiro. O que o mundo nos oferece é um prazer momentâneo. Não preenche o vazio. Não preenche o vazio que tem dentro de nós. Então não troque. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para vidas: não negocie aquilo que você tem construído aqui na presença de Deus por um momento de prazer, por um minuto de prazer que se acaba. Não troque o que é eterno por algo momentâneo. Muitos estão trocando. Muitos estão deixando seus corações se perverterem. Muitos estão abandonando a presença por nada. E Deus está dizendo hoje: valoriza a minha presença. Valoriza o que eu tenho construído contigo. Valoriza as madrugadas que tu passa me buscando. Valoriza o momento que você está queimando as tuas vistas lendo a palavra. Valoriza os momentos que eu te uso aqui na minha casa. Valoriza, meu filho, a minha presença. Porque enquanto tu tem a presença, tem almas lá fora que nem sabem mais o que é isso. Só que está acontecendo algo no nosso mundo hoje, que o diabo, ele tem usado e tem sido tão sagaz nas suas estratégias, que muitos estão na casa do Senhor,
estão até achando que estão vivendo como o apóstolo Paulo disse, para não se conformar. Mas na verdade já se conformaram há muito tempo com o sistema deste mundo. Já estão vivendo como ímpios dentro da casa do Senhor. E a pergunta que fica hoje é: para onde a nossa alma está caminhando de acordo com as nossas atitudes hoje? De acordo com as nossas atitudes no decorrer dos anos, meus irmãos. Foi dito aqui pela diaconisa Johanna: os tempos estão difíceis, vai ficar pior. E aí? Que tipo de cristãos nós temos sido? Qual é a nossa estrutura diante de Deus? Quem nós estamos sendo diante de Deus, diante da sociedade, porque o Senhor ainda quer que nós como cristãos demos um bom testemunho. A minha pastora costuma dizer, e é bem verdade, que maior que a minha pregação, maior que o meu louvor aqui, é o meu testemunho lá fora. Então, de acordo com o que eu prego, com as minhas atitudes, que tipo de cristão eu estou sendo? Eu li uma frase e ela vai dizer assim: se você fosse acusado de ser cristão, teriam provas o suficiente para te condenar? Meu Deus. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: que tipo de pessoas nós somos? Porque aqui dentro, com o microfone, é fácil. Porque aqui dentro, com o microfone em mãos, dizendo: ei, vigia, seja santo, se separa, renuncia. Aqui é fácil. Mas enquanto você está naquela rodinha de amigos que estão bebendo, que estão com piadas imorais, será que você está vigiando ou você está se sentando e sendo como eles? E quando tem alguém adulterando, será que você está dizendo para ele: isso aí é pecado, vigia, ou você está cobertando o erro? Meu Deus. E quando, meu Deus, temos que ser verdadeiros e sinceros no meio de pessoas que só sabem de usar a mentira para se autopromover. Será que nós somos verdadeiros ou mentirosos? Será que a gente fica se adaptando ao ambiente? Será que a gente somos o tipo de pessoas que fica se adaptando ao ambiente em que estamos? Se aqui tem vários mentirosos, então eu vou mentir para me ser aceito. Se aqui os adolescentes, os jovens que estão ao meu redor bebem, mentem, estão se prostituindo, eu vou também me prostituir, porque eu preciso ser aceito. Se os jovens da minha faixa etária, a qual eu tenho convívio, estão se corrompendo, estão começando a largar os princípios bíblicos, então eu vou largar também. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: você sabe para o que você foi chamado. O Senhor está dizendo para alguém aqui: chega de ficar se comportando como vítima da sociedade, como coitadinho. Você foi chamado para pregar a minha palavra, foi chamado para ser diferente. Então por que tem se conformado com o mundo? Nós ainda somos chamados para fazer a diferença. Nós ainda fomos chamados para sermos diferentes. Quem é que não se lembra do encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus? Nós sabemos que era um homem que perseguia, de perseguidor passou a ser perseguido. Porque tem uma hora, meus irmãos, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Mas quando ele puxa, meu irmão, te prepara. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, Paulo, te prepara, porque o Senhor vai puxar a corda. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero crer que tem alguém entendendo o que é que o Senhor está querendo dizer aqui hoje. O Senhor marcou
esta noite de hoje para pegar crente que está começando a se conformar com a mentalidade deste mundo, e o Senhor vai trazer cristão de volta com um pensamento radical. Já que nos chamam de radical, vamos ser mesmo, porque o Senhor diz: não se conforme com este mundo. Tem muita gente que está começando aí no efeito manada. Como assim, diaconisa Joyce? Muitas igrejas estão se adaptando ao mundo. Para quê, diaconisa Joyce? Para atrair massas de pessoas, para ter um ajuntamento de pessoas ali visivelmente. Só que multidão nunca foi sinônimo de presença. Multidão nunca foi sinônimo de presença. Sabe por quê, meus irmãos? E eu tenho respaldo bíblico para isso, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que certa feita Jesus estava passeando e tinha uma multidão que o apertava. Tinha uma multidão que apertava Jesus, que queria tocar na presença de qualquer modo, de qualquer maneira. Mas tinha uma mulher que padecia por um fluxo de sangue, e ela toca só na orla de Jesus. E quando ela toca, o toque dela é diferente. Sabe por quê? Porque ela não queria se aparecer, não. Porque ela não queria só ser um ajuntamento de massa, não. Porque ela sabia que Jesus era a resposta. Jesus é a resposta que você tanto procura. Ah, Jesus. Jesus é a resposta que essa geração tão vazia procura. Só que não fica querendo apertar Jesus, não. Não fica tentando tocar na presença de qualquer jeito, não. Se fosse como nos tempos antigos, onde somente os levitas poderiam levar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, se fosse trazendo para hoje, muitas pessoas seriam fulminadas, porque estão tocando na presença de qualquer jeito. Até querem tocar, até estão indo com a intenção correta. É louvável, tem que tocar mesmo, mas não é de qualquer maneira, mas não é de qualquer jeito, mas não é com qualquer mentalidade. O Senhor está dizendo para alguém aqui: ei, quer tocar na minha presença? Muda então a tua mentalidade hoje, muda a tua vida hoje, muda quem você é hoje. Ah, Jesus. Meus irmãos, o Senhor já mudou a mensagem toda. Estou olhando aqui para o esboço, o Senhor está me direcionando para outro lado, então eu vou deixar o Senhor falar. Ah, meu Deus. Muitos estão querendo aprensar a presença, estão querendo apertar a presença, estão olhando tanto para outras pessoas e dizendo: ai, fulano é tão ousado, fulano quando prega é um poder, é uma ousadia, é uma eloquência, fulano quando louva é uma presença. Mas tu sabe como é que essa pessoa está tocando na presença? Será que se eu pular aqui na frente, se eu gritar, se eu falar em línguas, isso é sinônimo de presença para você? Qual é o tipo de maturidade que nós, igreja, estamos tendo? Que a presença de Deus representa pular? Ter presença de Deus significa profetizar aqui dentro? Se a palavra de Deus vai nos dizer que os demônios profetizam, espíritos de engano estando dentro do templo, então será que se alguém profetiza é sinônimo de presença? Será que a igreja está tão acostumada com movimento, com apertar a Jesus, que nem ao menos sabem mais identificar o que de fato é presença? Meu Deus. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja aqui hoje
que entendeu que não é apertando Jesus, que não é prensando Jesus, mas ainda é se humilhando perante a presença, ainda é dizendo: Jesus, eis-me aqui, tão falho, tão fraco, cheio de imperfeições, mas quero sentir a presença, quero sentir a presença. Espírito Santo, meu Deus, a presença dele é real. O Senhor está dizendo aqui hoje: valoriza a presença, porque é uma verdade a qual o Senhor estava ministrando ao meu coração. Para nós construirmos um relacionamento com Jesus demanda muito tempo, porque tem processos que são mais longos que outros. Às vezes alguém olha pra gente e diz: nossa, você tem uma maturidade tão grande. Mal sabe o propósito, o processo, tudo que passamos no oculto para obter aquela maturidade. Mal sabem as noites mal dormidas, clamando, chorando, se humilhando. Alguém só vê o resultado e diz: nossa, como você é usado e abençoado por Deus. Só que por trás tem todo um processo. Só que o diabo, meus irmãos, está ao nosso derredor, procurando o momento correto para nos tragar. Se demora tanto para a gente construir um relacionamento de intimidade com Deus, é assim para a gente perder. É assim para perdermos algo tão valioso quanto a presença. E quando eu falei sobre José, algo que me constrange tanto é que aquele jovem tinha todos os motivos para dizer que Deus o havia abandonado. Ele tinha motivos plausíveis, mas mesmo assim, no momento onde ninguém estava vendo José, a única testemunha era ele, a própria mulher de Potifar e o próprio Deus. Só que ele não estava se aparecendo para ninguém. Ele não estava querendo mostrar uma santidade para ninguém. Quando ele recusa uma proposta indecente, não era para mostrar para a liderança que ele era santo, não era para mostrar para a igreja que ele era um jovem diferente, não. Era ele mostrando para Satanás e dizendo: Satanás, eu valorizo a presença, eu valorizo a presença, eu valorizo Deus. Que a gente tem valorizado a presença, meus irmãos. Meu Deus. Ah, Espírito Santo, será que nós estamos valorizando verdadeiramente a presença que nos abraça, a presença que nos sustenta? No dia da angústia, quem é que te fortalece? No dia que você está mal, que ninguém sabe, que ninguém nem notou, quem é que te consola? No dia que você quer desistir de tudo, quem é que está do teu lado te fortalecendo e dizendo: não pare, porque ainda tem vida, não pare porque ainda tem jeito, ainda tem propósito? Quem é que está do teu lado? Muitas vezes temos sim pessoas queridas na nossa caminhada, mas ninguém é adivinho. Às vezes estamos tão quebrados por dentro, meus irmãos, e ninguém sabe. Mas tem um Deus que esquadrilha mente, coração, pensamento, e Ele sabe exatamente como você está hoje aqui. Então, se você tem um Deus tão valoroso assim, que cuida de você nesses mínimos detalhes, porque não temos valorizado a presença? Estamos trocando Jesus por tão pouco. Estamos trocando Jesus por tão pouco, meus irmãos. E Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: hoje é noite
de reatar alianças. Hoje é noite de mudanças de mentalidade. Hoje é noite daqueles que estão com a mente tão corrompida pelo engano se voltarem para a presença de Deus, serem restaurados novamente, serem tocados novamente e viver o que nunca viveu na presença. Aleluias. Só que para a gente viver aquilo que Deus quer que a gente viva, é necessário uma seguinte palavrinha. Ela é bem pequena, mas pensa numa palavra doída. E qual é, diaconisa? Renúncia. É uma palavra que já me custou muitas coisas. Mas como é maravilhoso ver os resultados da renúncia. Se eu posso aconselhar alguém aqui hoje, eu digo, continue renunciando. Porque quando você olha para trás e passa a olhar para frente, você entende, Jesus, eu tinha que renunciar aquilo ali mesmo. Quando você olha para frente, você diz, Espírito Santo, eu precisava largar a mão daquilo ali mesmo. Jesus, o Senhor estava correto, valeu a pena renunciar. Mas na presença, valeu a pena renunciar para sentir mais da tua graça. Irmãos, o apóstolo Paulo vai aconselhar um jovem por nome Timóteo. Quem não sabe quem era Timóteo, Timóteo era um jovem muito abençoado. Ele era novo e já estava designado para cuidar de uma obra. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai aconselhar aquele jovem. E ele vai dizer, Timóteo, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina e terão seus ouvidos cheios de comichões, porque não vão mais suportar ouvir as verdades cristocêntricas. E quando nós paramos para ver e analisar o nosso mundo hoje, a Bíblia, os princípios bíblicos têm se tornado insuportáveis para a nossa geração. As pessoas têm visto a Bíblia, os princípios, os mandamentos como algo sustentável. As pessoas têm visto a Bíblia como algo insuportável e impossível a se seguir. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. E o diabo, ele tem usado a influência dele para continuar fazendo isso nas vidas das pessoas. Ele tem usado, glória a Deus, aleluia, aleluias. Ele tem usado redes sociais para tentar deturpar a visão da juventude, de crianças, de adultos, da geração a qual nós estamos. O diabo, ele está tão astuto, meus irmãos, que ele tem usado por intermédio de músicas, ele tem usado por intermédio de influenciadores para influenciar cada vez mais a juventude a fazer aquilo que é errado, a fazer aquilo que deturpa a palavra de Deus. A gente costuma dizer que o mundo está virando ao avesso e o errado está sendo correto e o certo está sendo errado, mas na verdade não está virando, já virou. Quem é que nunca aqui foi acusado de ser radical demais por seguir a palavra? Quem nunca aqui foi feito como chacotar? Lá vai o santinho, lá vai a santa que quer ser mais que os outros porque segue os princípios bíblicos. Porque a nossa geração está perdendo, ou melhor, está ganhando para Sodoma e Gomorra, de tão pervertida que está sendo. E o diabo está trazendo toda essa perversão para dentro dos templos. Tem pessoas, e eu já vi de perto, irmãos, jovens que estavam no altar pregando,
jovens que estavam na frente louvando, jovens que estavam tocando instrumentos na casa do Senhor, e após o culto iam se prostituir, e após o culto iam fazer aquilo que é lícito para a carne. Mas eu quero crer que aqui nesta casa há uma juventude diferente, há uma juventude separada, há pessoas diferentes que não tocam na presença de qualquer jeito não, mas que estão caminhando para o céu, irmão. Só que para caminhar para o céu, ainda precisa ter mentalidade dos céus. E agora vamos destrinchar um pouquinho do versículo 1, a qual nós lemos, que vai dizer sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Meu Deus, agora que vai ficar pesado. Quando a Bíblia diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Quem aqui não sabe que o seu corpo é o quê? Templo e morada. De quem? Se é templo e morada do Espírito Santo, e se eu devo apresentar esse templo, essa morada, como um sacrifício vivo, por que é que eu estou querendo andar com um templo, com uma morada, com um sacrifício vivo de qualquer forma? Por que é que eu estou querendo apresentar o meu templo de qualquer maneira? Por que é que eu estou vestindo o meu templo de qualquer maneira? Por que é que eu estou me portando de qualquer maneira? Meu Deus, meu Deus, a palavra ainda diz: se vistam em trajes honestos, preservando o que, diaconisa? A modéstia. A modéstia não é só aqui, ó, exterior, saia no pé, não. A modéstia, ela vem aqui primeiro por dentro e externaliza por fora aquilo que já é aqui dentro, igreja. Muitos estão confundindo modéstia com a saia lá no pé. Porque do que adianta a minha saia lá no pé, se aqui, ó, o meu olhar é querendo seduzir o meu próximo, se as minhas atitudes é querendo sensualizar, causar lascívia. Isso aqui é para homem e para mulher, meu irmão. Eu não estou atacando um grupo de pessoas, não. Isso aqui é para a igreja, é para nós. Que tipo de templo somos nós? Lá no Antigo Testamento, Deus, quando foi falar para Moisés como deveria ser o templo, Ele deu detalhe por detalhe, desde a cortina, da cor, do que deveria ser usado. Deus sempre foi detalhista. Então, por que essa geração quer apresentar o templo de qualquer maneira, quer se vestir de qualquer maneira, quer se portar de qualquer forma? Deus está dizendo: ei, preserve a modéstia. Preserve os bons costumes. Permaneça na mesma linha que o Senhor escreveu. Não queira alterar nada da Bíblia para agradar o teu ego, para agradar a tua vontade, não. Permaneça no mesmo segmento que Jeová deixou para nós. Oh, aleluias. Isso aqui é muito forte. Porque hoje vamos nas igrejas e, meu Deus, é de se espantar. Tem lugares que pisamos, e eu falo isso porque já fui em muitas igrejas. Estou apenas começando meu ministério, irmãos, mas o Senhor já me permitiu ver cada coisa que a gente até se assusta. E o Senhor está dizendo: aqui não. E o Senhor está dizendo: Satanás, aqui não. Bagunça, aqui não. Valores investidos, aqui não. Porque a minha igreja é santa, o meu povo é santo. Então preserve a doutrina.
dizendo: ei, quando o diabo vier com uma proposta indecente, faça como José. Como poderia eu cometer tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Como poderia eu perder a presença a qual eu tanto busquei, a qual eu tanto preservei, e eu vou perder por causa de mentira do diabo? Ah, meu irmão, para trás de mim, Satanás, porque aqui hoje eu estou fundamentado na verdade, cresci na verdade, permanecerei na verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor está dizendo para alguém aqui: estava na mentira, estava no engano, hoje é noite de voltar para a verdade. Estava com a mente deturpada, normalizando o mundo lá fora. Porque, meus irmãos, hoje eu vi um negócio nas minhas redes sociais que eu fiquei espantada. Os irmãos vão ficar também, eu acredito. Tinha um bloquinho de crente para pular carnaval. Meu Deus. Quando eu digo, meus irmãos, que muitos estão com a mentalidade agora do mundo, vivendo na igreja com a mentalidade de ímpio, não é mentira, não é exagero. É por isso que o Senhor, num dia como esse, onde muitos estão lá se prostituindo, Ele está dizendo aqui hoje: ei, guarde a sã doutrina, guarde os princípios, não se corrompa no meio desta geração. Tu foi chamado para fazer a diferença. Então, ei, lá vai, seja diferente, seja diferente. Se alguém falar para você: ei, tu tá sendo careta, tá exagerando demais, é só você falar assim: eu prefiro exagerar e ir para o céu do que pecar por falta de exagero e ir para o inferno. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, as nossas almas estão correndo risco todos os dias. Todos os dias tem dois caminhos para nós: céu ou inferno. E para qual nós estamos nos encarregando de nos levarmos? Porque aqui lá vai, irmãos, é individual, não é? Então, se fulano caiu, se fulano pecou, eu não vou terminar de matar fulano que caiu e que pecou. Eu vou tentar ajudá-lo. Mas se ele não quiser, eu não vou me afundar junto com ele. Mas se fulano, se ciclano não quer e quer continuar tocando na presença, estando em pecado, eu vou sair fora. Porque eu quero ser diferente. Porque eu quero tocar na presença, não com mentira, não com podridão. Eu não quero apertar, eu quero somente tocar na orla. Porque quando eu tocar na orla do meu mestre, eu sei que sairá virtude. E essa virtude, meu irmão, vai me curar. Essa virtude vai me dar força para permanecer. Essa virtude vai me dar força para renunciar o meu eu. O Senhor está dizendo para alguém aqui: vai ser difícil a caminhada. É uma caminhada de renúncias e de escolhas. Mas a partir do momento que você preservar a sã doutrina, a partir do momento que você preservar os mandamentos que tem aqui, a partir do momento que você se humilhar, aprender a tocar na presença de maneira correta, quando você estiver em uma situação difícil, você vai simplesmente dobrar os seus joelhos e vai falar: Senhor, me direciona. Senhor, me dá um direcionamento, porque eu estou perecendo. Pode ter a certeza e a convicção, vai doer, mas Ele vai te direcionar. Vai machucar, diaconisa, vai doer, a renúncia, vai ferir, mas, meu irmão, pode ter certeza que a força do alto dos céus vem e você vai suportar o processo. Ele está derramando força hoje para pessoas suportarem o processo. Já estou correndo para o fim. Não se apresse de sair da presença.
Hoje tem muitos que estão lá fora pulando carnaval. Então hoje eu te convido a pular na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Agora, para a gente correr para o final. Uma mente diferente de uma pessoa que não se conforma. Como é que é, diaconisa? Para finalizar, como é que eu posso aplicar, diaconisa Joyce, essa palavra na minha vida? Porque já foi dito que eu não posso me conformar com este mundo. Mas como eu saberei com o que eu não devo me conformar? E o Senhor está dizendo: quando você medita, meu filho, na minha palavra, automaticamente você passa a me conhecer. E quando você passa a conhecer o Deus que você serve, você vai saber identificar as situações que você não deve aceitar. Você vai saber identificar os tipos de amizades que você não deve mais ter. Sabe por quê? A gente jovens escuta muito isso de que não se assente nas rodas dos escarnecedores. Só que a gente está certo que a gente está vivendo no mundo. Não tem como a gente viver numa bolha só de cristãos. Em algum momento ou outro a gente vai ter pessoas ímpias do nosso lado. Só que vai ter certas coisas que eles vão fazer que a gente não vai fazer. Vão ter certos lugares que a gente até vai querer ir, mas o Senhor não vai permitir ir. Sabe por quê? Porque aquilo que você carrega não é compatível com aquilo que eles carregam. E como assim, diaconisa Joyce? Como é que eu vou saber isso? O segredo ainda é aqui, ó. Meditar na palavra. Porque quando você escuta uma pregação, é algo que já foi mastigado pelo pregador e ele só está entregando aqui de mão beijada para você. Mas quando você medita por você próprio, quando você fala: Senhor, como foi dito aqui, eu vou gastar umas 2 horas só de leitura bíblica, o Senhor vai começando a revelar os segredos dele para você. Ele vai começando a revelar o íntimo para você. E ele vai começar a dizer: ei, minha filha, não fique com fulano e ciclano não, porque não convém. Ei, minha filha, não vai naquele caminho porque não convém. E isso é o que? É intimidade. Porque tem coisas que Deus vai cobrar de mim, mas não vai cobrar de você. Tem coisas que Deus vai cobrar de você e não vai cobrar de mim. Por quê? Porque Ele conhece a estrutura de cada um. Às vezes aquilo que é uma fraqueza para mim não é para você. E às vezes o que é uma fraqueza para você não chega nem perto de ser uma fraqueza para mim. E é por isso que Ele cobra de maneiras diferentes de cada um. Mas sabemos que quanto mais é dado, mais é cobrado. E se você hoje foi chamado para ser um diferente na sua geração, se hoje você foi chamado para ser um inconformado, uma pessoa que não se conforma, se prepara para as pauladas que tu vai levar. Se prepara para os nãos que você vai levar. Se prepara para as frustrações que você vai receber. O Senhor está dizendo para alguém aqui: comece a mudar a tua mentalidade através da luz da palavra. Porque vai chegar um momento que Deus vai te colocar em uma situação para confrontar quem você é. E quem é que você vai ser? Um cristão que se conforma para ser aprovado? Ou um cristão que tem uma posição estabelecida pelo reino dos céus e não vai aceitar ser feito de barganha pelo diabo, não vai aceitar as doutrinas demoníacas, mas vai permanecer no mesmo foco, vai crescer na mesma verdade, vai continuar nos mesmos princípios? Passarão céus e terras, mas a palavra dele não passará. Então permanece no mesmo foco, permanece no mesmo caminho. Coloque de pé nesta noite. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo para vidas aqui: hoje é noite. Noite de quê, diaconisa? Hoje é noite de mudar. Hoje é noite de ser lapidado. Hoje é noite de alianças serem refeitas, porque tem aliança quebrada. O Senhor ministra ao meu coração: tem aliança quebrada. Tem vidas que estão tocando na presença, mas a aliança está quebrada. Mas a aliança já se quebrou. E hoje é noite de conserto. Hoje é noite de força dos céus. Para você ser diferente na tua geração. Para você, jovem, ser um diferencial. Então lá